Quando o pastor me escala para dar aula aqui para vocês, né? Sempre é um privilégio e eu agradeço muito a Deus primeiramente por isso. Eu digo que eu estou ficando cansada porque não é fácil. Eu preparei um estudo ontem, preparei outro para hoje, mas ocupa a minha cabeça. E eu agradeço muito a Deus por isso, né? Pelo privilégio que Ele me dá de ainda poder falar sobre a palavra de Deus. Segundo a orientação do pastor Otoniel, a orientação que ele dá, o esquema que ele fez, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos para o capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. Mesmo que esteja no telão, né? Quem puder. Eclesiastes, capítulo 2, é do versículo 1 ao versículo 12, é a aula de hoje. E nós vamos ler esse texto para começar, né? Não dá para começar sem falar com o nosso Deus primeiro. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que sempre nos ensina, que sempre nos adverte. E te rogamos que seja assim mais uma vez nessa hora de estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler. Vamos ler uma vez, talvez a gente tenha que ler mais do que uma vez, né? Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus queridos, esse texto fala por ele mesmo, né? É muito claro. Quem é o autor? Salomão. Não há dúvida que foi Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi. Ele deve ter escrito esse texto, ou alguém escreveu para ele, mas são palavras dele. Era comum ter copistas que copiavam enquanto alguém falava, então, mas são palavras dele. Quando ele já era bem velho. Depois que toda a vida dele passou, ele escreveu com o objetivo de advertir as gerações vindouras que não fizessem aquilo que ele fez. É uma advertência, né? Ele responde a uma das questões mais desafiadoras da vida hoje. No versículo
10, ele diz que essas palavras são retas e verdadeiras. Quer dizer, eu não estou mentindo. O que eu escrevi é verdade. Vamos lembrar que Salomão recebeu bênçãos e bênçãos. A bênção maior que Salomão recebeu foi a sabedoria, porque ele pediu isso para Deus. Por causa da sabedoria, porque ele foi sábio, ele se enriqueceu. Ele ficou milionário, ou bilionário, se fosse a gente pensar hoje, um Bill Gates da vida. Né? Ele se tornou alguém realmente importante. E ele construiu o templo de Jerusalém, por causa da sabedoria dele, como ele arquitetou tudo para que aquele templo fosse construído, porque o pai dele não podia construir. Coube a ele fazer isso. Então, a gente tem que ele era de uma riqueza inigualável. Ninguém era como ele. Ele mesmo fala. Não tinha ninguém igual a ele. Ninguém com tanta coisa como ele. Então, o livro apresenta a dolorosa autobiografia de um rei que, mesmo com toda a sabedoria, amou as coisas do mundo, com toda a sabedoria que ele tinha. Com tudo que ele podia ter de bom, ele realmente fraquejou. Mas no versículo 9, ele diz que ele não perdeu essa sabedoria. Ele nunca deixou de perder a fé, mas ele fraquejou. Então, o título da nossa aula é O Fracasso do Prazer. O fracasso do prazer. É isso que esse texto vai falar, e vai falar sobre trabalho e prazer. Ele trabalhou muito, ele não nega, ele diz que ele trabalhou muito. Ele trabalhou e ele gozou a vida do jeito que ele achava que era o bom para ele. Não é? Esse é o nosso Salomão. Então, a gente fica pensando aqui sobre a vaidade das possessões. Quando a gente se dedica às coisas do mundo, né? Então, esse texto vai falar sobre trabalho, vai falar sobre o prazer e o que isso traz para a vida das pessoas. Algumas perguntas sempre surgem. Que proveito teremos se nos fatigarmos com o trabalho para o nosso próprio prazer e não para a glória de Deus? Essa pergunta que tem que ser feita. Como os crentes devem viver entre as frustrações do prazer e do trabalho e as alegrias de servir o nosso Deus eterno? Para Salomão, as alegrias das realizações terrenas, ele reconhece, são insatisfatórias. Futilidades, coisas efêmeras, passageiras, são vaidade. E ele diz que é correr atrás do quê? Do vento. Você pode pegar o vento, Elsa? Não. Tudo é vaidade. Tudo isso aí na minha vida é vaidade. Eu gozei tudo, eu fiz tudo, mas passou na minha vida como vento. Por isso que a gente sabe que ele já tinha passado por tudo isso e que ele já estava idoso. Ele já tinha passado pelos bons e pelos maus momentos da vida, porque Deus deu uma chicotadinha nele, né? Como sempre. Vamos ver por que Salomão pode dizer esse texto nosso aqui e dizer que tudo é vaidade. O que foi que ele fez? Nós vamos ler agora no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, nós vamos ler algumas coisas da vida do Salomão, quando ele era rei. Dá para pôr aí? Primeiro Reis, capítulo 10,
do 14 ao 23. Aqui. Vamos lá. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Eu não sei, mas era muito, muito. O 15. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Ele sempre recebia presentes e coisas que vinham de todo mundo. Além do que entrava... Não, fez... O 16. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Eu não sei bem o que é isso, mas é ouro. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Tipo de uma estátua, uma coisa assim. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano, a casa de veraneio dele, né? Além do palácio. Gente, eu não sei, vocês conseguem medir o que é isso? Você já viu tanto ouro na sua vida assim? Impossível. Mas ele ganhou muito. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Claro, agora está sobrando ouro, ele vai usar no palácio, ele vai usar lá nas casas que ele tinha, né? O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Olha, dá para a gente imaginar. Pensa num filme antigo, né? Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, e um em cada extremo destes. Nunca se fizeram obras semelhantes em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. E também de ouro puro, todas da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Prata não tinha valor, só ouro, só ouro. Porque o rei tinha no mar, olha bem, uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. Ele tinha uma frota de navios. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. O capítulo 11 aqui, aí mesmo de Reis. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e eteias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor ao sexo. Vamos deixar bem claro aqui, né? Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Vamos fazer as contas? 700 mais 300, 1000. E suas mulheres lhe perverteram o coração. E as mulheres perverteram o coração. Este é o rei Salomão. Por isso, quando ele escreve aqui em Eclesiastes, é um rei arrependido de tudo que fez. E ele adverte a que ninguém mais faça isso. Porque, vejam bem, ele amou o prazer. Ele amou as coisas boas da vida. Ele trabalhou, sim. Ele trabalhou porque ele supervisionava tudo. Ele tinha os obreiros para as obras, mas ele supervisionou. Ele trabalhou muito, mas ele também aproveitou muito, né? Pensa bem.
E ele era tão importante que uma vez ele recebeu a visita de uma rainha, né, a rainha de Sabá, que foi toda lá interessada em conhecer esse rei famoso. E outras pessoas vinham. Vejam que o texto diz que vinham pessoas que contrabandeavam as coisas, traziam de outros países. Ele recebia presentes e presentes. E agora ele vai dizer que tudo isso era vaidade. Que tudo isso era correr atrás dos ventos. Lá no livro de Reis continua dizendo que, além disso, ele também construiu alguns altares. E ele foi subjugado por Deus. Ele foi realmente, assim, ele pesou nele aquilo que ele vinha fazendo. Ele nunca deixou de amar o seu Deus. Nunca deixou de adorar Deus, de ter fé. Mas ele fraquejou. Ele fraquejou porque ele amou. Ele amou. Sua ambição não tinha limites. Esse é o nosso Salomão, que escreveu essas coisas aqui no livro de Eclesiastes. Ele não adverte só os jovens. Ele se diz que ele era um pregador. Não era só os jovens. Ele não advertiu só as pessoas que, na época dele, leram isso aqui. A gente não sabe quando é que isso foi escrito, quantos anos depois foi escrito. A gente não tem ideia de como o livro foi escrito, mas nós temos certeza de que o que Salomão fez está registrado na história. Uma coisa importante aqui, até um parêntese, como é importante o registro da história. Nós temos os copistas, aqueles que copiavam, nós temos os escribas, tudo era escrito. Tudo tinha um tipo de uma ata, tudo o que acontecia. E eu quero fazer um parênteses aqui para contar um episódio da vida do rei Assuero de Mordecai, lá na Pérsia, quando o povo de Israel estava cativo lá na antiga Babilônia. O rei foi ameaçado por 2 homens, o rei Assuero. 2 homens queriam matá-lo. Mardoqueu, ou Mordecai, descobriu. E, por intermédio da rainha Esté, mandou avisar o rei que havia uma traição. Aí o rei ficou agradecido, né, porque mandou matar os 2 inimigos lá e ficou agradecido por isso. Mas teve um dia que o rei estava dormindo. Aí ele não conseguia pegar no sono. Ele deitou, ele não dormia, o rei Assuero não dormia. Aí o que ele mandou fazer? Ele chamou lá o funcionário dele lá. Falou assim, eu quero que você leia para mim no livro a história nossa. Vai buscar. E lá foi ele. O homem foi lá, pegou o livro e começou a ler. E quando chegou num trecho, dizia assim, você foi salvo por um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai. Né? Você foi salvo por ele, porque ele entregou 2 inimigos seus. Aí ele pensou assim, mas eu não lembro desse Mardoqueu. Não fizemos nada com ele? Não lembramos dele nunca? O que aconteceu com ele? Aí, de manhã, ele mandou chamar os seus funcionários, falou assim, eu quero que tragam para mim este homem. Aí Mardoqueu estava sempre em volta do palácio, porque ele ficava vigiando a Esther. Ele cuidava dela. Aí o Mardoqueu entrou no palácio e o rei Assuero deu a ele todas as primazias que se possa imaginar. Colocou ele em cima de um cavalo e mandou ele desfilar pela cidade. Como que não está escrito no livro que foi que esse homem fez comigo? Quer dizer, o que ele fez estava escrito. Que presente que ele ganhou? Não estava escrito. Aí, assim, só esse episódiozinho, se você quiser, você vai ler o livro de Esther, você vai descobrir lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o registro é importante.
registrar a história é importante. Por isso, os conselhos, os concílios das igrejas registram tudo. Por isso, os trabalhos das sociedades internas registram tudo. Porque é história. E Salomão, tudo que ele fez, alguém registrou, alguém escreveu as palavras dele. Salomão não escreveu só Eclesiastes. Nós temos o Cantares, nós temos os Provérbios. Porque ele foi um poeta, um escritor, com toda a sua sabedoria. Então, o que ele escreveu aqui, ele diz lá no versículo 9, é verdade. Realmente eu fui assim. Tudo era futilidade no trabalho de Salomão. Não tinha nada de duradouro. Ele usou os recursos dados a ele por Deus apenas para realizações humanas, para seu prazer. Uma busca fora de Deus. Apesar de tudo, ele não se esqueceu de Deus. Então, veja, ele vai dizer aqui, porque vejam como ele foi franco. Eu fiz tudo, eu fiz os melhores jardins. Eu construí os melhores jardins que se tem notícia. Mas ele pesa muito quando ele vai falar sobre das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele foi um pervertido. Apesar de ser um homem sábio, apesar de ser um rei. Sabe, assim, que aplicação que a gente tira com essa história aqui, com esse episódio da vida de Salomão? Eu não posso entrar a partir do 12, porque a partir do 12 é outra aula, né? Mas o que a gente pode tirar daqui? Prazer e bens materiais nunca poderão dar satisfação completa, porque não são essenciais, porque são temporais. É o tempo, é aqui. Os conselhos do autor sobre a busca do prazer e das posses é muito relevante hoje. O que temos que ver com a vida do Salomão? Se ele fez tudo isso, hoje ninguém faz nada disso. Imagina, a gente não tem esse ouro, a gente não tem esse monte de mulher, não faz nada disso, né? Não fazemos mesmo? Esse texto é atualíssimo, porque é o que a gente vive hoje. Nós vivemos numa sociedade que é tão consumida pelo materialismo e pelo dinheiro. Eu gosto muito de um texto escrito por um jornalista que já faleceu há um bom tempo, Otávio Farias. Ele tem um textozinho que fala sobre o paradoxo do nosso tempo. Eu vou ler aqui para vocês. O paradoxo de nosso tempo na história é que temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos. Autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita frequência. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dividimos o átomo, mas não nossos preconceitos. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Temos maiores rendimentos, mas menor padrão moral. Tivemos avanço na quantidade, mas não em qualidade. São dias de fraldas descartáveis, moralidade também descartável. Isso assim que ele viu o nosso mundo aqui. Hoje, o hedonismo, que é a busca do prazer, é a ordem do dia. Se me dá prazer, é isso que vale. Há um furor midiático na internet, jornalístico, apontando para o que se deve fazer para viver bem.
Hoje está na moda mulheres e homens que estão lá toda hora na internet. Se você fizer isso, aquilo outro, vestindo assim, vestindo não sei que jeito, né? Não pode ser gordo, não pode ser magro, e aí vai. Né? E aí você fica lá, são os influencers da vida, milhões de seguidores que vão atrás dessas coisas. A gente nem tem ideia de quanto a gente vai atrás disso tudo. Apontando assim, para você viver bem é assim. Há uma valorização desproporcional da carreira e do sucesso. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber mais, porque eu preciso progredir, eu preciso ter sucesso. Todo mundo quer ter sucesso na vida. E Salomão tinha todo esse sucesso. Vivemos a sociedade de consumo. Você duvida disso? Quanto mais eu posso comprar, mais eu quero comprar. E se eu não posso comprar, eu também quero comprar. Não tenho dinheiro, mas eu quero comprar. Gostei daquela blusa, não preciso dela, mas eu quero comprar. Então, nada isso difere da vidinha do nosso amigo Salomão aqui. E mais uma coisa, hoje nós vivemos a apostasia, que é o afastamento de Deus. De muita gente que cria e agora não crê mais. Porque esvaziam os templos das grandes metrópoles em todo o mundo. Eu assino uma revista chamada Ultimato. Uma revista muito boa, feita em Viçosa, por uma missão bem presbiteriana e bem evangélica a revista. E está trazendo uma notícia sobre uma igreja na Alemanha, que um dia foi igreja. Hoje como ela é alta, assim, bonita, é para fazer... Como é que fala quando a pessoa começa a subir e descer? Rapé? Fazer rapel? Fazer rapel. Só um exemplo. Fora muitas outras fechadas por isso. Diga, Sérgio. Exatamente. Não é só para visitação. Não, qualquer igreja. Exatamente. Qualquer templo religioso. Então, a religiosidade, hoje em dia, ela está sendo assim colocada de lado na vida das pessoas. Você não precisa de Deus. Você precisa de poder, dinheiro e sexo. É isso que você precisa. Você não precisa de Deus. Deus, fica aí no teu cantinho. Quando eu precisar, eu te chamo. Porque quando a coisa fica feia, aí alguém lembra dele. Há uma realidade hoje, muito clara. O mundo está em decadência. Física, moral e espiritual. Principalmente espiritual. Uma decadência espiritual muito grande. E tudo que a gente vê hoje, muitas vezes, é correr atrás do vento. É vaidade. É vaidade. Há uma realidade hoje. Aos que passam fome, aos que não têm abrigo, aos que sofrem de doenças malignas terríveis. Cada vez mais doenças surgem. E cada vez mais você toma remédio. É ou não é? Viviane, você toma muito remédio? Bastante, né? Não vou nem perguntar para a Elza. Está lá. Todos nós aqui tomamos bastante remédio. É ou não é? Que bom que tem remédio. Que bom que tem remédio. Mas acho que não podem comprar. Então, não tem recurso para a saúde, não tem emprego, não tem educação suficiente.
mas há bilhões de dólares para tirar os bancos dos atoleiros e que se meteram, e outros bilhões para a propaganda de governos corruptos. Eu vinha vindo para a igreja agora de manhã e estava ligado no rádio e eu vi uma notícia de um repórter de futebol. Agora à tarde vai sair quanto a FIFA ganhou com o campeonato mundial. Eles estavam calculando 80 bilhões, bilhões de reais. E quanto que os Estados Unidos também está ganhando e o México com essa história. Aí, veja bem, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Não é? Exatamente. Eu nem sei, viu? Nem quero saber o que essas apostas estão afundando as pessoas. Estão deixando as pessoas pobres, porque vicia. A gente não tem cassino, mas nós temos um monte de outras apostas, não é? Não precisa. Está fácil. Está fácil. Entendeu? Exatamente. Pessoas se matando, se suicidando porque não tem como pagar a dívida. Gente, então vejam bem, esse é o nosso mundo. Então a gente fica vendo que tudo é vaidade. Homens e mulheres amam mais as suas próprias opiniões. É o que me interessa, é o que eu penso. O que se diz ou o que se faz está acima de preceitos éticos, morais ou religiosos. Com certeza. O ser humano tornou-se um Deus de si mesmo. Um Deus dele e também Deus do outro. E nada de Deus na vida de muitas pessoas, da maioria. Sem dizer dos escândalos que a gente vê. Quando eu ouço uma notícia que prenderam não sei quantos pastores, aí você fica, o que é isso, gente? Pelo menos ele não devia usar esse nome, né, pastor? Usar qualquer coisa, empresário. Mas aí a gente fica ouvindo umas notícias, a gente fala assim, Senhor, como é possível? Como é possível o homem se vangloriar tanto? Quando eu falo homem, é o ser humano, se vangloriar tanto e se esquecer do seu Deus. Aos que buscam a religiosidade nos lugares errados. Nós sabemos disso, pois ninguém está satisfeito. Ninguém. Então as pessoas precisam de paz, precisam e não sabem onde encontrar. Precisam de dinheiro, precisam das drogas. E aí vão atrás dessas coisas. Daí as crendices, a busca pelo que é sobrenatural, pelos sinais que não podem ver, porque são cegos espiritualmente. Então o mundo está corrompido e viciado, como nunca esteve antes. Ó, Jesus, vem logo. Não é essa a nossa oração? Vem logo, Jesus. Vem buscar a sua igreja, porque a coisa não está fácil, não. E nós vivemos nesse contexto, meus irmãos. Nós que queremos, que conhecemos a palavra de Deus, nós que queremos andar certinho, estamos no meio disso. No meio dos negócios corruptos, no meio das coisas que estão acontecendo. Trabalhamos muitas vezes em empresa que não é digna, mas nós precisamos trabalhar. Uma coisa é claro. Ganhar dinheiro não é errado. Ficar rico não é errado. Se você vai herdar uma fazenda lá do Mato Grosso que rende milho, que só, parabéns para você. Se você pode comprar um carro novo, que bom. Isso não pode sobrepujar a nossa adoração a Deus. Não pode. O mundo está corrompido e viciado? Sim. As quadrilhas de colarinho branco estão aí? Sim. As quadrilhas dos morros estão por aí? Estão. Orgia para todo lado? Sim. Casamentos desfeitos? Sim.
As famílias destroçadas, sim. Mais dinheiro, mais prazer, mais status. Mas isso não pode, de forma nenhuma, nos encher os nossos olhos. Ah, eu queria fazer tudo isso também. Eu também queria. Às vezes a gente tem uma invejinha santa. Ah, me inveja, mas a minha inveja é santa. Né? Por exemplo, aqui na igreja tem um casal novo, né? O Jonatas com a Belle. Aí eu dou carona para eles todo domingo. Aí eu falei, carona hoje, Belle? Ela falou assim, ah, não dá, nós estamos em férias em Pernambuco. Eu falei, mas que santa inveja. Pensei, não, eu queria estar lá com ela. Estão lá passeando, que eles são de lá. Que bom que eles puderam ir. Que bom que tem recursos para ir. Graças a Deus por isso. Meus queridos, o que diz a palavra de Deus? O que diz o próprio Salomão em Provérbios? Aí eu vou precisar do Gilberto. O que diz o próprio Salomão em Provérbios a respeito de riquezas? Provérbios 11, 28. Vamos ler todos juntos? Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Os justos sempre serão floridos. Os justos sempre serão bonitos. Porque ele é justo. Ele não está preocupado com riqueza. Mas quem só pensa na riqueza vai cair. Provérbios 22, 1. Opa, ele foi fechar a porta. Vamos lá, Provérbios 22, o versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vamos ler de novo isso aí, gente? Vejam bem que bonito. Quem foi que disse isso? Salomão. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ser estimado, ser querido. As pessoas olham para você, o que elas veem? Como elas veem cada um de nós aqui, as pessoas que olham? Fulano, fica longe dele. Ciclano, é ótimo. Como é que a gente pensa isso, né? Mas só 2 exemplos de Salomão. Mas o que diz o nosso mestre e Senhor? Mateus 6, 24. Vamos ver o que diz o Senhor Jesus sobre isso. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ele disse isso no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que bom. Então vejam bem, o que Jesus está dizendo aqui é simples. Se você quer servir a Deus, você não pode servir as suas riquezas. Não diz para não ser rico. Não falou que todo mundo tem que ser pobre. Falou que você tem que servir em primeiro lugar. Depois você vai ganhar dinheiro. Depois você vai ter suas posses. Depois você vai trabalhar como você quiser. Mas em primeiro lugar, quando ele é o primeiro lugar na sua vida, e ele vai dizer depois, buscai o reino de Deus e a sua justiça em último lugar, em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Em benefício dos irmãos, né? Da família, dos necessitados. Então, quando a gente pensa que servir a Deus é o principal, significa que você não pode ser mesquinho. Não, entendeu? Não ajudar ninguém. Ganhar só para si. Então, não é por aí. Não é por aí, né? Ainda Jesus, Marcos 4, 19.
Marcos 4,19, vamos ver aqui, parece que é a parábola do semeador, não tenho certeza. Marcos 4,19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, fazem o quê? Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Jesus está se referindo à parábola do semeador, que jogou a semente para cá, jogou a semente para lá, né? Então, quando a semente cai num coração que é fascinado pelo mundo, pelas coisas do mundo, a palavra fica infrutífera, não produz. Então, vejam bem, mais uma vez, a parábola do semeador está em Mateus, Marcos e Lucas. E aí os detalhes um pouquinho, algumas diferenças, mas é a mesma parábola. Não pode ser, na minha vida, que tudo que eu quero, minhas ambições, do que eu estudo, mais importante do que a palavra de Deus na minha vida. Porque se for isso, ela fica infrutífera. Ainda Jesus, Lucas 16, 13. Está repetindo. Está repetindo o que ele já disse lá em Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá. Está repetindo o que ele já disse lá no começo. Agora, o que diz o apóstolo Paulo? Vamos ler só uma referência do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 4. Esse texto aqui é bem pesado, né? Paulo está escrevendo a Timóteo para tomar cuidado, o pastor Timóteo. Cuidado, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Tem mais. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que diz o 5? Que eu não veja aí se dá para você. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, dos falsos crentes. É isso que ele está advertindo. Foge. Vejam quantos adjetivos, quantas qualidades, entre aspas, né, que a gente tem que fugir. Paulo escreveu isso no início da era cristã, há 2000 anos. E está desatualizado isso? Não. O que Salomão escreveu em 930 antes de Cristo está desatualizado? Não. Então a palavra de Deus, meus queridos, ela é sempre atual, sempre. Isso aí, dona Elza, sempre atual que está escrito na Bíblia, é isso mesmo. Ela nunca é ultrapassada. Isso já foi escrito antes de Cristo, o que eu tenho que ver com isso? Problema do Salomão, se ele aprontou lá, se ele fez, não é? Não, está valendo hoje. Está valendo hoje. Exatamente. Então, vejam bem, o que Salomão está dizendo é o seguinte: eu disse comigo, ele falando, eu disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, com o gozo, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso eu disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Agora ele pensa assim, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, e bebia vinho também, né? Regendo-me, contudo, pela sabedoria, mas eu resolvi me entregar à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida.
Aí ele vai contar tudo o que ele fez. Empreendi grandes obras, trabalhei muito, engenheiro de mão cheia, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, fiz pomares, né? Fiz açudes, para regar com eles o bosque em que se reverdeciam as árvores. Ele estava preocupado que tinha que ter água para as árvores, para as flores. Comprei empregados, servos, assim, escravos, comprei muitos escravos, de todo jeito. Tive todas as mulheres que eu quis na vida, me engrandeci, me sobrepujei a todos. E aí ele diz, tudo foi vaidade. Se tudo debaixo do sol traz vaidade, o que não traz? Para vocês me responderem. Se tudo debaixo do sol, porque é isso que ele diz, aqui quer dizer, aqui no nosso mundo, se tudo traz vaidade, o que é que não traz vaidade? O que a gente falou tanto aqui? Vamos ver quem. Vamos participar um pouquinho, gente, senão só fico só eu falando. O amor ao próximo, amor a Deus acima de qualquer coisa, né? Então, vejam bem, se tudo debaixo do sol pode trazer vaidade para mim, não vou deixar de ter as coisas boas da vida, o trabalho, a educação, ganhar dinheiro, nada disso é errado. Errado é o amor a essas coisas. É isso que é o errado. É eu amar isso aí é mais do que eu amo a Deus. A idolatria para essas coisas. Entendeu? Fazer tudo para a glória de Deus. Então, se tudo aqui traz vaidade, o que é que não traz? É eu pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Exato. É efêmero, é passageiro. É isso aí, vai acabar tudo. Nós vamos embora e fica tudo aqui. Não é isso? Vai encher o colchão de dinheiro para quê? Né? Exato. Estão escutando o que ela está falando. Ela não precisa de nada aqui, ela já avisou a família. Pode ficar com tudo. Né? Então, ela já cuidou de tudo. Ela já cuidou de todo o filho, porque, na realidade, é isso mesmo que a gente faz. Né? Nós, assim, você já pensou numa pessoa acumuladora? Lá no meu bairro tem um homem lá, um vizinho lá. Gente, é um absurdo. Ele tem um carro na garagem, mas ele encheu o carro de lixo, já está saindo para fora, um monte de bicho, os vizinhos já chamaram a polícia, não adianta. Cada vez ele acumula mais, cada vez ele acumula mais. Ele mora sozinho. Então, ele tem um problema físico, psicológico sobre isso aí, aí ele tem que se cuidar, mas ele não se cuida, né? Então, tem muita gente assim, que vai, quer, né? Nós temos vários exemplos. Agora, vocês vejam bem um exemplo que é da Bíblia, de alguém que foi buscar essas coisas no mundo e depois se arrependeu. O filho pródigo. O filho pródigo. Ô pai, me dá o meu dinheiro aí, né? O que me cabe da sua herança, porque eu vou gozar a vida. Então, as pessoas só pensam, né, quantos idosos morrem porque os filhos querem o dinheiro, né? A gente nem sabe disso. Mas vamos lá, vejam bem, a pergunta era, se tudo debaixo do sol traz vaidade, o que não traz? Vocês já responderam. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Segue isso.
O que vier para você, que bom. Mas não esquece do outro. Não esquece do outro. O que importa é o que tem valor eterno. Uma vida com Deus. É isso que é. Buscar um significado em algo maior do que nós mesmos. Um real relacionamento com o Criador. O filho pródigo. O que aconteceu, né? O filho pródigo foi para o mundo, gastou tudo que tinha, gastou igual Salomão, com mulher, com bebida, com tudo que tem direito, e voltou com o rabinho no meio das pernas, pedindo perdão para o pai. Se arrependeu. E o irmão ficou com inveja dele. O irmão foi pior do que ele, gente. Quando você faz um estudo de Provérbios, você vê que o irmão foi pior do que ele. Mas vejam bem, o exemplo do filho pródigo é o seguinte: foi atrás dessas coisas e viu que tudo era efêmero, que tudo era passageiro, que isso não levava a nada. Aí ele volta para o pai. Essa parábola nos ensina que mesmo que a gente caia, que nem Salomão foi atrás dessas coisas, ele voltou para Deus. E ele foi um homem piedoso. E ele escreveu coisas lindas em Provérbios. E ele, assim, mostrou que ele se arrependeu dessas coisas. Porque para ele tudo era vaidade. Então, a lição de hoje fala em essa busca pelo prazer que não leva a nada. Que não leva a nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vão pedir a tua alma, o que você vai levar, né? O que adiantou, né? Exatamente, né? Comeu, bebeu, se fartou, e daí? Também tem esse texto também é interessante. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso, né? Jesus enfatizou isso. Eu nem pus tudo aqui os textos, né? Ele enfatizou muito essa questão. Os apóstolos enfatizaram. Tiago, Pedro, eles enfatizaram muito isso, essa busca, né, por essas coisas. Né? Você é louco, hoje vão... Né? O que você está pensando? Vão pedir a tua alma, você vai levar o quê? Sabe o que eu penso? Quando eu oro, eu falo para Deus, eu não quero fazer nada que te desagrade, porque eu quero ser fiel a ti. Porque é a melhor coisa de ser mundo. Agora, uma coisa a gente vai concluir aqui, gente. Não é fácil. Não é fácil, porque nós somos, assim, seres humanos, estamos no meio desse mundo. Então, se a nossa fé não estiver firme, aí de nós. Nós precisamos de uma fé firme no Senhor mesmo. Deus me ajude, me sustente. Deus não vai deixar faltar nada. O apóstolo Paulo deixou muito claro isso, escrevendo à igreja de Filipos. Aprendi a viver triste. A viver o quê? A viver contente em toda e qualquer situação. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso que a gente tem que pensar. Tudo posso suportar em Cristo que me fortalece. Meus queridos, alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos encerrar a nossa aula.